Termocast de hoje é sobre o controle de umidade na indústria de laticínios. Quem vai falar deste assunto com a gente é Mike Montagnini, consultor em ciência e tecnologia de queijos e especialista no setor de lácteos. Com mais de 28 anos de experiência na área de alimentos, com especialização em tecnologia de alimentos, higiene e processamento de produtos, com mestrado em ciência dos alimentos e ainda doutorado e pós-doutorado na área, Mike Montagnini tem passagens por empresas como Senai, Biopark Parque Científico e Tecnológico de Biociências, AMN Veterinário Consulting e FOP Educacional e Mundo dos Queijos. Nesta entrevista ao Termocast, Mike fala sobre a importância do controle de umidade na indústria de laticínios. Todas as etapas do processo de fabricação. Eu digo que a gente não pode se atentar somente ao que está dentro da indústria, né? Precisa ter um controle muito rigoroso, né, com a matéria-prima, depois dentro da indústria, né, em todos os processos de fabricação, e depois que sai da indústria também, a gente precisa se atentar com a qualidade do produto até que ele chegue na mesa do consumidor, dentro desse padrão, né, que garanta que não vai causar nenhum risco, nem dano para a saúde do consumidor. Então, o controle de qualidade ele tem que estar integrado com todos os elos da cadeia de produção, não só de queijos, mas de qualquer alimento. A gente sempre se preocupa muito, né, com contaminação com agentes patogênicos, que são aqueles que causam danos à saúde do consumidor. Esse é um risco, é algo que preocupa, mas além dos patogênicos, o que causa muito prejuízo para a indústria são os micro-organismos deteriorantes, né? Aqueles que não necessariamente causam uma doença, mas que alteram o produto, deterioram o produto. Então, isso também reduz o prazo de validade, né? Ou às vezes o produto chega lá no consumidor com alguma característica alterada, o consumidor vai ligar, vai reclamar, vai pedir a devolução, a troca. Então, isso também, né, a indústria precisa estar atenta com esses dois grupos de micro-organismos, tanto os patogênicos quanto os deteriorantes, porque os dois causam prejuízos e problemas, né, até para a imagem da empresa, visto que hoje, com tantas redes sociais, né, se o consumidor pegar um produto alterado, filma, coloca numa rede social, isso já gera um impacto negativo muito grande para a imagem da empresa. Então, às vezes, não é nem um prejuízo financeiro direto, mas é um prejuízo para a imagem da empresa e que pode comprometer as vendas e indiretamente vai gerar um prejuízo também. Quando a gente fala em patogênicos, né, o que preocupa bastante, né, salmonela, que é um clássico, Listeria monocytogenes, que é um micro-organismo muito perigoso, né, que tem uma severidade muito alta, a doença causada pela Listeria, que é a listeriose. Escherichia coli também é um micro-organismo patogênico, né, que tem relação com contaminação do alimento por fezes. Então, além do IS, né, de indicar uma falta de higiene bem complicada, ele ainda pode vir a causar alguma doença de origem alimentar. Staphylococcus aureus também é um micro-organismo que preocupa. E aí, quando o manipulador não faz a higienização correta, ele pode estar transmitindo esse micro-organismo para o alimento e também causar uma doença de origem alimentar. E outros, né, os deteriorantes, os mais comuns, são os micro-organismos do grupo coliformes, que são micro-organismos que estão presentes no ambiente, né, na água, no solo, e que acabam chegando até o alimento e causando aí, então, a deterioração. E outro problema muito comum na indústria de queijos e laticínios, iogurtes, produtos fermentados, é a presença de bolores indesejados, que também deterioram o produto. Então, eu diria que esses são os grupos, assim, os principais micro-organismos que preocupam e que a gente monitora aí na indústria de alimentos. De diferentes formas, né? Quem já entrou numa usina, numa fábrica, né, que trabalha com altas temperaturas, né, com
caldeirões, tachos ou equipamentos que geram vapor, talvez já tenha observado, você parece que está entrando, tá aquela neblina dentro da fábrica, né? Isso é umidade no ar, e essa umidade ela pode se condensar, né, no teto, mesmo na superfície dos equipamentos. Esse condensamento, né, acaba gotejando dentro do produto, se ele estiver exposto, se ele estiver aberto, por exemplo, dentro de um tacho de doce de leite ou um equipamento que fique exposto, e trazer essa contaminação do ambiente para dentro do alimento. Então, isso é um problema grave, um problema que, inclusive, né, faz parte aí do monitoramento das boas práticas, que não haja condensação dentro do ambiente de fabricação. Então, esse é um ponto que precisa ser controlado, né, a umidade no ambiente, para evitar, né, que esse gotejamento da condensação da umidade caia para dentro do produto e traga uma contaminação para o alimento. E outras condições também que acabam ficando desfavoráveis, né, como a umidade muito alta no ambiente, pode até comprometer o funcionamento de alguns equipamentos, painéis elétricos, né, que são sensíveis à umidade, o ambiente, né, até um risco de acidente de trabalho, né, você imagina que está tudo úmido, né, o piso escorregadio, o funcionário escorrega, pode cair, pode causar um acidente. Então, tem várias condições aí que são desfavoráveis num ambiente com umidade muito alta. Então, cada tipo de queijo, ele tem uma umidade e uma temperatura ideal para maturação. Então, em alguns queijos, eles exigem uma umidade mais alta, né? Principalmente queijos com fungos, né? Onde você quer que, né, um brie, um camembert, onde você quer que o fungo se desenvolva, ele precisa de uma umidade mais alta. Agora, um queijo que eu não quero nenhum tipo de fungo, que não é característico, né? Uma mussarela, um parmesão, um queijo onde não deveria ter o desenvolvimento de fungo, a gente precisa controlar a umidade dentro da câmara de maturação para evitar, né, o desenvolvimento dos fungos indesejados. Na estocagem de ingredientes, também, né, a umidade pode ser bem desfavorável, né, quando a gente trabalha com produtos em pó. Isso acontece até em casa mesmo, né? Se você abrir uma latinha de leite em pó e deixar ela exposta no ambiente, o que acontece? Ela absorve, né, o leite em pó é higroscópico, ele vai absorver a umidade do ambiente e vai empedrar. Então, na indústria, quando a gente trabalha, né, com produtos em pó, seja como ingrediente, por exemplo, eu uso na minha indústria o soro de leite em pó como ingrediente nos meus produtos, numa bebida láctea, eu tenho que controlar a umidade. Uma indústria que produz leite em pó, o soro em pó, também vai precisar ter um controle muito bom da umidade do ambiente para evitar que esse produto absorva umidade e cause um empedramento, que também depois, né, o produto fica até impróprio para utilização. A gente sempre trabalha com limites mínimos e máximos, né? Tudo tem que ser controlado, né? Quando você quer um camembert, você quer ele branquinho, fungo branco, que é o penicillium, que é característico desse queijo. Começar a crescer fungo azul, cinza, ou de outras cores, já descaracteriza o produto. Então, sim, tem que ter um controle mínimo e máximo de umidade para cada tipo de queijo. Para o brie e camembert, a gente trabalha entre 85% e 90% de umidade. Agora, por exemplo, um parmesão, que é um queijo duro, né? Que é aquele queijo que não tem fungo nenhum. Aí a gente já trabalha com o máximo 80% de umidade. Então, realmente, né, a indústria que produz vários tipos de queijo, ela vai ter câmaras de maturação específicas para cada queijo. Não adianta querer colocar tudo junto no mesmo ambiente. Fungos, leveduras também, né? Aquele queijo que fica com um aspecto limoso, né, na superfície. A formação de casca, né, quando você quer um queijo com casca, se ele não tiver essa secagem controlada, ele não vai formar a casca. Por exemplo, os queijos com olhaduras, né, que são aqueles queijos que formam os furinhos,
Ele precisa ter uma casca numa espessura ideal para garantir que o gás formado pelo fermento durante a maturação fique retido dentro da massa e forme as olhaduras desejadas. Se ele não tiver essa casca, né, ideal, o gás ele vai acabar se dissipando e se perdendo no ambiente e não vai formar a olhadura. Então, tem várias condições que a gente precisa realmente ter o controle da umidade para ter o produto com as características desejadas. É avaliado a condensação, se existe condensação no ambiente. Isso sim está previsto. Agora, por exemplo, controles dentro das câmaras de maturação, isso são parâmetros que a própria indústria estabelece, né? São padrões de qualidade internos que a indústria vai determinar para garantir a qualidade do produto, né? Que isso são defeitos tecnológicos, não necessariamente são questões que poderiam, né, causar um dano para a saúde do consumidor, mas a indústria não quer esse impacto financeiro, né, quando o produto é descaracterizado e que acaba perdendo valor de mercado. Então, a indústria não pode se basear somente naquilo que está na legislação, que é o que a lei regulamenta, né? Ele tem que ter padrões internos para garantir a qualidade dos seus produtos. A legislação é o mínimo que a gente tem que fazer, né? Agora, uma indústria que se preze, que quer se diferenciar no mercado com produtos de qualidade, ela sempre vai ter padrões além do que está determinado na legislação. As boas práticas de fabricação em todas as etapas do processo de fabricação. Não adianta a gente querer controlar só um processo, né? Porque é uma cadeia. Às vezes o problema que veio lá do campo, da qualidade do leite, ele só vai ser detectado depois que o produto já está lá na mesa do consumidor. Então, realmente, né, não adianta a gente se ater em um único ponto. Você tem que ter o controle de todas as etapas, de todos os processos e, né, sempre pensando nas boas práticas de fabricação. É a ferramenta fundamental para qualquer indústria de alimentos e com esses monitoramentos, né, que são pontos críticos, onde eu preciso monitorar a temperatura, eu preciso monitorar a umidade, eu preciso, né, sempre tem algum ponto aí que precisa estar com um monitoramento constante para garantir a qualidade dos produtos. Este foi o TermoCast da indústria de laticínios com a especialista Mike Montagnini. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas novidades. E se você ficou com alguma dúvida ou quer conversar sobre as nossas soluções, deixe aqui nos comentários que a nossa equipe entrará em contato. Até a próxima!